Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma pesquisa aqui que o pessoal está comentando do neurocientista francês Michel Dembourguet, que diz que as novas gerações têm QI inferior às anteriores. Veja o motivo seria tecnologia e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui, porque eu discordo. Vocês sabem, eu acho esse negócio de QI uma besteira completa, não mede nada no final das contas, é apenas uma besteira usada para preconceito. O único uso que existe para QI é preconceito, não tem nenhum outro uso essa medição. Vamos explicar isso daqui e vamos entender esse caso aqui, como eu digo que é falso isso daqui, é mais uma vez puro preconceito esse caso aqui, né? Tem outras coisas aqui que o pessoal está falando também, que pela primeira vez em 130 anos a maioria dos adultos com menos de 35 anos vive com seus pais, não vejo nenhum problema nisso. E também a questão de que novas gerações podem viver menos do que os seus pais. Vamos entender esses casos aqui, esses dilemas das novas gerações, né? Essas notícias foram todas sugeridas pelo Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu sempre sou muito criticado quando eu falo que QI não mede nada, é uma besteira. Qualquer doutor, qualquer psicólogo, qualquer pessoa que diga, que use o termo QI, na minha visão, caiu 2 pontos de credencial automaticamente, porque o cara é meio idiota. O Jordan Peterson, acho ele excelente, tem um monte de ideias bacanas, mas fico decepcionado toda vez que ele levanta esse negócio do QI, porque QI não mede nada. Não tem nenhuma utilidade prática que não seja ser usado no contexto de preconceito. Não tem outra alternativa. Por quê? Porque QI é diferente de teste de inteligência. Esse é um ponto central. Teste de inteligência, ok, você faz um teste de alguma coisa. Beleza, você pode passar, pode não passar. Mas sabe qual que é a diferença entre o teste de inteligência e o QI? É porque o QI, na sua ideia, na sua base teórica, ele é inato. Você nasce com o QI e você vai morrer com o mesmo QI que você nasceu. Quem diz isso é justamente os caras que desenvolveram esse conceito de QI, que, diga-se de passagem, foi desenvolvido na mesma época da eugenia, né? Lembra aquela ideia da eugenia, de que tem povos mais inteligentes que outros povos, que tem pessoas que não merecem se reproduzir porque tem QI muito baixo? É exatamente isso, meu amigo. O QI surgiu nesse contexto, né? Foi na época que os Estados Unidos estava universalizando a educação lá nos Estados Unidos, na década de 1920, aliás, no mundo todo, na Europa também, aqui no Brasil, isso foi um pouco mais tarde, mas também aconteceu aqui no Brasil, a universalização da educação das crianças, e lá nos Estados Unidos surgia a dúvida de que, pô, será que vale a pena para o governo investir em educar crianças que não têm inteligência, que são burras, que não vão aprender nada e coisa e tal, né? E aí, naquela época, surgiu essa ideia do teste de QI. Qual que é a diferença de um teste de QI para um teste de inteligência? O teste de QI, em tese, mede a sua capacidade inata para resolver problemas, para ser inteligente, coisa e tal. Ou seja, você pode fazer, em tese, tá, pela própria teoria do teste de QI, se você faz um teste de QI aos 6 anos de idade, você mede a sua capacidade de inteligência, e se der baixo, era melhor para o governo nem botar você na escola não, porque você é burro mesmo, para que você vai fazer escola, né? E esse é o problema essencial da coisa, é o fato de ser uma medida inata. Daí que ela só serve para preconceito, não serve para mais absolutamente nada. Por quê? Porque o que se observa é que se a pessoa estudar, ela consegue, mesmo a pessoa que é burra, com 6 anos de idade, se ela estudar, se ela se esforçar, se ela correr atrás, ela consegue aprender ao longo da vida. Não tem esse negócio, né? Não existe uma coisa inata de inteligência. Algumas pessoas têm mais facilidade de aprender do que outras. É verdade, tem gente que tem mais facilidade de aprender do que outras. Não quer dizer nada no final das contas. Se a pessoa se esforçar o bastante, qualquer um pode aprender qualquer coisa. Então, essa que é o erro do QI. É o fato de ser ligado a uma qualidade inata da pessoa, que a pessoa não pode fazer nada. Ou você nasceu com QI alto, ou você não nasceu com QI alto. E se você nasceu com QI baixo, tem que descartar você. Aí surgiram todos os tipos de leis lá nos Estados Unidos de que não porque se a pessoa tem um QI muito baixo, não pode deixar ela reproduzir, porque filho com QI baixo geneticamente vai gerar pessoa com QI baixo e coisa e tal, o que é um absurdo, que é puro preconceito no final das contas. Se você olhar, para que é usado o QI? Quando você quer ofender alguém. É sempre para isso. É só para preconceito que serve o QI. Para qualquer utilidade prática, se usa teste de inteligência. Teste de inteligência, ok.
Ah, você é capaz de fazer, sei lá, trabalhar no exército, tem que ter um teste de inteligência, que algumas vezes eles chamam de QI, mas não é, é um teste de inteligência mínimo de tal para você fazer tal coisa. Beleza. Qual que é o erro dessa história? Que eu já vi até o Jordan Peterson falando. Ah, vai ter uma hora em que você vai ter um grupo de pessoas abaixo de QI 83 que não serve para nada. Serve, é só treinar essas pessoas, é só ensinar para essas pessoas. Sempre consegue melhorar a capacidade das pessoas de inteligência. Essa ideia de que, não, temos que jogar fora esse pessoal que está com QI abaixo de tanto. Isso é a ideia eugenista. Isso é a ideia errada, é a ideia preconceituosa. Não existe isso. Sempre dá para ensinar, sempre dá para melhorar. E tem muita gente burra no mundo? Infelizmente tem gente burra no mundo pra caralho. Tem gente que acredita em QI, pra tu ter uma ideia, burro pra caralho. Automaticamente, meu teste de QI, você acredita em QI? Então já cai um pouquinho o seu score no meu teste de QI seu, tá? O QI vale também como quem indica, né? Isso era uma piada muito engraçada na época da faculdade, aí eu concordo, né? E aqui no Brasil tem muito QI no intuito de quem indica. Pessoa com alto QI, que tem um monte de gente para indicar, aí consegue coisas e mais coisas aqui no Brasil, no governo brasileiro, né? Mas enfim, essa é a história no final das contas. Por isso que eu não gosto de teste de QI. E olha só, mais uma vez, teste de QI sendo usado para a única coisa que serve o QI, que é para preconceito. Estão dizendo aqui, segundo o neurologista Michel Demurguet, tem dados concretos e conclusivos sobre o tema, que o livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, que ele diz que com o uso de tecnologia isso vem afetando a inteligência de crianças e jovens e coisa e tal. Ué, mas espera aí, se ele está falando isso, automaticamente já está quebrando o paradigma do QI, porque o QI é uma coisa inata, independe do ambiente em que você está, né? É uma coisa que você nasceu com seu cérebro daquele jeito. Essa é a teoria do QI, é a teoria que eu não acredito, tá? Eu acho que não existe isso. Toda inteligência pode ser melhorada, pode ser treinada, pode ser capacitada, né? E essa ideia de que tem pessoas irrecuperáveis, que não, o cara é burro demais para fazer qualquer coisa, é essencialmente eugenista, é essencialmente predatória, é essencialmente racista, né? E aqui, de novo, estão usando isso, estão querendo dizer o quê? Não, que a geração mais nova é burra, que a geração mais nova não tem capacidade. De novo, é o que eu falo para vocês, toda geração tem conflito com a geração seguinte, isso é normal, faz parte. A gente cresceu, nós da geração X, né, crescemos numa época em que as coisas eram diferentes. Eu fui ver televisão pela primeira vez com alguma idade, né? Computador, eu lembro quando eu ganhei o meu primeiro computador, pô, já era velho, já tinha 18, 19 anos de idade. E assim vai, ou seja, a geração atual já nasceu com um computador no quarto, já tinha computador no quarto. Ou seja, esse tipo de coisa vai mudando, isso muda a forma como as pessoas se relacionam. Isso muda a inteligência das pessoas? Não, porque as pessoas continuam buscando inteligência, continuam podendo ser treinadas e melhorar a sua capacidade de inteligência a qualquer momento. Não existe QI, esquece isso, é besteira. Qualquer argumento fundamentado em QI é automaticamente uma idiotice baseada em preconceito, e só. Pode ver qualquer coisa que alguém fale, que baseado em QI, não sei o que lá, pode saber. Preconceito puro, não tem nada além disso nessas medições, né? Aqui, ó, outra crítica que fazem as gerações mais novas. Pela primeira vez em 130 anos, a maioria dos adultos com menos de 35 anos vivem com seus pais. E olha só, isso aqui, ok, eu concordo, eu vejo esse fenômeno com meus filhos, eu saí de casa muito mais cedo que meus filhos estão saindo de casa, mas é normal, faz parte disso. O mundo está se tornando mais complexo, o mundo está se tornando mais difícil. É isso mesmo, é mais difícil você conseguir independência financeira hoje do que foi na minha época. E para mim foi mais difícil do que foi para os meus pais. E para os meus pais foi mais difícil do que foi para os meus avós. Porque a verdade é isso, tem cada vez mais gente no mundo, você tem cada vez uma competição maior, é cada vez mais difícil você conseguir a sua estabilidade financeira. É natural que as pessoas fiquem em casa por mais tempo. E que bom que fazem isso, não tem nada de errado nisso daqui. É simplesmente uma constatação das mudanças sociais do mundo. Não tem nada demais. Não é porque as pessoas não saem porque elas são mais fracas ou porque são erradas. Não, é porque realmente as condições são diferentes hoje em dia, né? Enfim, de novo, não vejo nada demais. Acho que tem algum percentual de imaturidade?
tem. Sabe por que tem um percentual de maturidade nessa história? Porque o que eu percebo é o seguinte, o que é você ser maduro? É você ter a capacidade de ter conhecimento suficiente para interagir no nosso mundo atual. E o que acontece hoje em dia? Cada vez mais você tem uma quantidade maior de conhecimento que é necessário para isso. Então é natural que as pessoas levem mais tempo até conseguirem sair da casa, até conseguirem se comportar como adultos típicos. É só esperado isso. Não tem nada de errado com as pessoas. Elas estão enfrentando uma montanha de dados, uma curva de aprendizado muito maior do que você enfrentou na sua época, você que é da minha geração, né? Você já provou a pensar que o ser humano é uma coisa realmente totalmente sem sentido? Para pensar. Você já viu os animais na floresta, na natureza, né? Um bezerro, uma bezerra, quando nasce, em 2 dias já está de pé, já está mamando na vaca sozinha, já está andando para cima e para baixo, já abriu o olho, coisa e tal. Outros animais demoram um pouco mais, né? Cachorrinho abre o olho, acho que com 6 dias, se não me engano, não tenho certeza. Mas enfim, mas de qualquer forma, o ser humano só começa a andar com 1 ano, meu. O ser humano é uma coisa totalmente anacrônica no mundo, é totalmente fora do padrão das outras espécies, né? Leva 1 ano, durante 1 ano. O ser humano é um blob de carne que seria comido pelo primeiro predador que chegasse perto ali, se não fossem os pais protegendo. A verdade é, a estratégia do ser humano sempre foi essa, dos pais cuidarem dos filhos até eles estarem prontos para enfrentar o mundo. E é uma estratégia vencedora. É uma estratégia... A gente ganhou... Olha onde é que nós estamos aqui em relação aos outros animais, né? O filhote do leão, em 2 anos, já tem que caçar, senão ele morre de fome. Os pais não vão cuidar dele depois de 2 anos, não. A gente cuida por mais tempo. A gente treina nossos filhos até os 18 anos, ou até os 35 agora, que seja, não tem problema. Essa estratégia nossa é uma estratégia ganhadora, tá? No final das contas, não tem nada de errado nisso daí também. E outra coisa aqui, ó, novas gerações podem viver menos tempos que seus pais, estão dizendo aqui, por conta do sedentarismo. Isso aqui é um problema mesmo. Sedentarismo é um problema sério. As pessoas têm que fazer mais exercícios, não tem desculpa nisso daqui. Nisso daqui a crítica está certa. Realmente a geração Z, se é uma geração mais sedentária, se está fazendo menos exercício, isso é um problema. Isso vai afetar a saúde dessa geração. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.